Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos continuar repercutindo sobre novidades do CinemaCon. Já trouxemos aqui o painel, vamos falar também sobre John Wick 5 e agora também vamos atualizar informações sobre Resident Evil. Temos muitas informações e uma delas é bem interessante, tá? Elenco... Quero saber de nada. O elenco começa a ficar pelo menos belo. Pelo menos belo. Pelo menos. Pelo menos o elenco tá belo, né? Pearson Fodé. Quem que é a outra? A Alexandra Daddario. Confirmado? E agora... Não, são especulações, mas mesmo, pelo menos se o filme for podre, você vai ver gente bonita no cinema. Porque o último Resident Evil, além de ser ridículo, o casting era feio, cara. Era aquele Leon da Guatemala, péssimo, né? Agora, parece que pelo menos o elenco vai ser legal, porque temos aí a possibilidade de Mickey Madsen estar no elenco de Resident Evil. O diretor falou muitas coisas que podem trazer um pouquinho de conforto pro coração dos fãs, menos o do André, e vamos repercutir tudo isso no vídeo de hoje. Eu não acredito em absolutamente nada do Resident Evil. Eu sou um cara que essa obra, ela me irrita desde o início com a Mila Jovovich. Eu fui na maior expectativa. Eu lembro, eu fui no cinema, pô, a gente jogou o primeiro Resident Evil, aí teve o Biohazard, e aí teve o Director's Cut, versão do diretor, sucesso gigantesco, né? O jogo. Mas assim, desde o início o Resident Evil e nunca teve uma obra, a não ser os games, né? Nunca teve absolutamente nada que vale a pena comentar, na minha humilde opinião. Então eu não comemoro nada do Resident Evil, nada. Vou ter que assistir a esse filme por conta da linhagem, mas jamais assistiria se não fosse pela linhagem. Jamais eu ia sair de casa, jamais. Mas tudo bem, vamos falar sobre Resident Evil, que é uma... Tá na hora de acertar? Tá na hora. Tá na hora de acertar o Resident Evil, né? Vamos lá, galera, ó. Antes de entrar com a matéria aqui, se você quiser anunciar na Linhagem Geek seu curso, seu produto, seu serviço, sua loja, manda um e-mail pra gente, parceiro@linhagemgeek.com.br. Quer ser parceiro da Linhagem? Mande um e-mail, parceiro@linhagemgeek.com.br. Vamos lá. Ao que parece, os envolvidos em um novo reboot da amada franquia de jogos Resident Evil parecem estarem levando a sério a produção do novo filme. Depois de fracassos com filmes estrelados por Mila Jovovich e o lastimável Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City, a produção parece empenhada em trazer um casting de respeito, pelo menos é o que dizem os rumores. Já reportamos aqui um rumor de que apontava Pearson Fodé e Alexandra Daddario para viverem Leon Scott e Jill Valentine, respectivamente. Agora, outros dois nomes, sendo um de muito peso, começam a surgir. Vamos começar pelo menos impactante, mas não menos importante. O ator Austin Abrams, de Euforia, entrou na corrida para viver Leon. O ator é jovem e se encaixaria perfeitamente no personagem, que em sua primeira aparição de destaque na franquia é um policial recém-formado. Contudo, vale lembrar que apesar de ser recém-formado, Leon é um bom policial e protagonista de Resident Evil 2. O moleque do Euforia tem o cabelinho. Tem o cabelinho, mas eu já não gostei, tá? Por quê? Já não gostei porque eu queria um Leon já mais experiente e mais pro Pearson Fodé do que pro Austin Abrams. Mas eu não conheço esse moleque, tá? A foto também não tem muita... É um moleque meio estranho, sabe? Às vezes ele tá bonito, às vezes não... É um menininho meio nada a ver, não sei, tem 28 anos, ok, baixo, hein, 1,73 m, baixo, hein. Não me agradou esse menino aí, o que tu achou, André? Eu não vou opinar em nada do Resident Evil, vou opinar pouquíssimo, porque eu sei que a minha opinião aqui não vai nem levar um pouco de energia positiva. Mas, cara, eu realmente, né, não dá pra... Primeiro tem que saber qual que é a história, né?
Se você for colocar o Leon começando, eu acho que tá até beleza. Bom, mas se você colocar esse moleque do lado do Pearson Fodé, é ridículo, né? O moleque tem 1,73, o Pearson Fodé tem 1,92. São 20 centímetros a mais. Fora que o Pearson Fodé é muito bonito, né? Chega a dar raiva. E o molequinho é judiado, hein? O molequinho, sei lá. Não gostei desse moleque aí não, mas enfim, vamos ver. Vai que é um bom ator, né? Vocês que conhecem ele podem colocar isso nos comentários, ó. Agora, vamos falar da grande atriz Mickey Madsen, vencedora do Oscar por Anora, recebeu em mãos a proposta para entrar na franquia. Quem teria oferecido seria o próprio Zack Krieger, diretor do filme. No momento, não se sabe qual papel a atriz teria, mas não seria surpresa se ela vivesse Ada Wong, filha de Wong do universo do Doutor Estranho. Achei muito interessante. Será que ela vai conseguir fazer o teletransporte? Vai conseguir fazer a rodela. Grande rodela. Grande rodela. O rodela era incrível quando ele fazia assim, ó. Grande rodela do ratinho. A Mickey Madsen, gatíssima, né? Ela é muito gata. E ela combina bastante com essa personagem aqui, com a Ada Wong. Combina. Eu acho que seria um casting bem, ó. Ela, Pearson Fodé e Alexandra Daddario, eu já daria nota 5 pro filme, tá? Nota 5 só pela beleza. Pelo menos a gente teria já um impacto positivo, né? No filme. Pô, exatamente, cara. Agora vamos lá. Saindo do casting, entrando em informações diretamente de Zack Krieger. Zack Krieger subiu ao palco na apresentação da Sony na CinemaCon para insinuar o que pretende fazer com o novo filme da franquia. Aspas de Zack Krieger. Há um momento que acontece em todos os jogos de Resident Evil, quando você se vê parado diante da entrada de um corredor escuro. Uma única bala resta. Você sabe que algo horrível está te esperando naquela escuridão. Aquele momento terrível em que você precisa se esforçar e seguir em frente. Isso é algo que todo jogo de Resident Evil aperfeiçoou. E é o que manteve a mim e milhões de outros jogadores voltando para a franquia por décadas. Meu filme será construído com o espírito desses jogos e acompanhará um único protagonista do ponto A ao ponto B, enquanto ele desce cada vez mais ao inferno, fecha aspas. Eu acho que é interessante ele trazer esse tipo de discurso, porque ele sabe que assim como o fã de Mortal Kombat, o fã de Star Wars e o fã de Resident Evil estão machucados, estão dilacerados com o que estão fazendo com as obras. Eu coloco esses 3 fãs, não me veio outros na cabeça, mas vocês podem colocar. Mas eu não me recordo 3 categorias de fãs que receberam tanta bomba como o fã de Mortal Kombat, o fã de Resident Evil e o fã de Star Wars em obras audiovisuais. Aqui ele vem com um discurso diretamente pra você que é fã da franquia, até mesmo pra você, André, ó. Eu vou me esforçar pra entregar o melhor. E parece aqui que ele jogou os jogos também. Que ele se insere quando ele coloca, né, que manteve a mim e milhões de outros jogadores, ele se insere como um jogador de Resident Evil. É pra galera ficar um pouquinho mais esperançosa. Ele se coloca como jogador, como fã da franquia. Eu gostei da frase, meu filme será construído com o espírito desses jogos. E não é muito difícil, porque você tem o jogo, você tem os jogos do Resident Evil. Então é simplesmente... E assim, a mágica de tudo, o diretor, né, você não precisa jogar. Se você digitar, você sentar na televisão da sua casa, assim, vamos lá, acabei de assinar o Resident Evil, nunca joguei, eu vou fazer o filme. Eu vou pra minha casa, coloco no YouTube Resident Evil 1 Gameplay Full e assisto. Eu assisto a história, não preciso jogar, eu vejo a gameplay. Exato! Como entretenimento, o cara fechando é uma gíria antiga, provavelmente. O zerando, não sei se tá na moda. E zerando o jogo. Qual que é a nova gíria? Não sei, mas deve ter.
Zerando, então zerando perdura Nossa ainda. consultoria jovem A aqui. gente tem um ultra jovem aqui com a gente, porque a gente tá ficando muito ultrapassado, então a gente precisa A de gente tá mentes renovando os colaboradores aqui. Só contratamos homens de 20 anos. só da base só. Então, assim, é simplesmente você assistir a gameplay, ver a história, tem ali legendado a fala das pessoas. E simples, você sabe qual que é a história do jogo. Você sabe pra onde você ir. Você, como o cara que estuda cinema, você já consegue vislumbrar algumas cenas, o que você vai adaptar. Não é uma tarefa difícil. E como o Gabriel falou, os fãs de Resident Evil, e eu me incluo nisso aí, eles querem ver uma obra em que eles consigam ver o jogo. Ver, porque assim, os filmes de Resident Evil, você não lembra de nada, cara. É só quando aparece um ou outro bicho, que aí você... é aquele ali. Mas em relação à história, zero. É uma chance aqui do diretor, né? Ele tem uma chance. É aquele... Cara, não sei nem que exemplo dar, porque é tão ridículo. Você tem tanta coisa do Resident Evil, tanto material, e é muito óbvio a reclamação dos fãs, que é porque você não segue todo o enredo, que é por isso que falha, que é só você seguir ali certinho. Porque se o cara faz um copia e cola de algum jogo do Resident Evil, todo mundo vai ficar feliz. Assim, olha, tá igual o jogo, o cara não fez nada, mas é o jogo. Eu vi o jogo ali, a história é boa. Então, vamos lá, né? Vamos ver. Mais uma chance pra Resident Evil. E lembrando que a Claire no Resident Evil Bem-vindo a Raccoon City é a Kai Scodelário ainda, né? É. Mas ok, por enquanto aqui nós temos algumas boas expectativas. E eu quero saber o que você achou do casting belo, e dessas declarações de Zack Krieger sobre Resident Evil. Lembrando que Resident Evil vem em 2026, tá? Isso que a gente nem falou daquele Resident Evil nojento da Netflix. Aquilo foi um nojo, tá? Aquilo foi um nojo, aquele Resident Evil da Netflix. Aquilo ali não merecia nem levar o nome de Resident Evil. Aquilo ali foi uma afronta. Aquilo ali foi a Wendy dando um tapa na cara do Peter Pan, aquilo. Mas ok, né? Se já for melhor que esses daí, entregar alguma coisa nota 6, 7... Se for nota 7, já vai ser incrivelmente melhor do que todas essas últimas bombas. E se vier com este elenco, melhor ainda. Coloca nos comentários sua opinião. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.